novas oportunidades de compartilharmos o Evangelho uns com os outros, né? Quero convidar você, primeiro de tudo, para a gente fazer uma oração antes de abrirmos a palavra. Deus amado, nós louvamos o seu nome, Pai, porque o Senhor cuida de nós a todo instante. E o Senhor, Pai, coloca diante de nós o fato de que o Senhor cuida da nossa vida eterna. Obrigado por isso, Senhor. Não importa o que aconteça nesse mundo, nós queremos, Pai, viver com o Senhor a eternidade. Então, cuida disso para nós. Agora, nos ajuda, Pai, a abrir a mente e o coração para aquilo que o Senhor vai compartilhar conosco, Senhor. Toma-nos nas suas mãos à medida em que nós nos entregamos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, no meio de toda essa crise, eu tenho percebido como é que muitas pessoas, um número muito grande de pessoas têm procurado saber sobre a volta de Jesus. Nunca vi tantos vídeos, tantas lives, tantas séries a respeito dos eventos finais, dos acontecimentos dos últimos dias. Eles estão por todo lado e você está vendo isso. Eu tinha vivido até na época do 11 de setembro uma experiência interessante, porque eu vi muita gente voltando para a igreja, procurando a igreja, mas dessa vez está sendo incomparável tudo que está acontecendo. A grande pergunta que está no ar é assim: Jesus está mesmo voltando? Será que falta mesmo muito pouco tempo? Aliás, a pergunta é assim: quando Jesus vai voltar? Eu quero abrir com você a Bíblia, e deixa-se sua Bíblia ou seu celular aí preparado na Bíblia, aberto na Bíblia, né? Porque a gente vai ler alguns textos e vamos aprender hoje, ou vamos reafirmar na nossa mente uma mensagem muito importante. Mateus 24 é o capítulo da Bíblia onde Jesus apresenta os sinais da sua vinda. E como último sinal da vinda dele, no verso 14, ele diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, a primeira coisa que eu devo fazer, se eu quero saber se Jesus volta em 2 meses, 1 mês, 5 meses, ou se ele volta até o final desse ano, a primeira pergunta é: o evangelho já foi pregado a todo mundo? Para testemunho a todas as nações? Porque se ele não foi, Jesus não volta assim tão rapidinho. Ele tem que ser pregado. Aí um amigo meu me perguntou outro dia: pastor, mas isso aí é no sentido figurado, né? Não pode ser assim para todas as pessoas. E eu até ouvi um teólogo bastante confiável outro dia, dizendo: bem, alguns dizem que isso aqui é só a cada nação, porque não diz a cada pessoa, a cada indivíduo, né? Será que é mesmo? Bom, se é isso mesmo, lá a ONU ela reconhece 235 países no mundo e nós estamos em 214, ou seja, não falta muito. Porém, comparando Mateus 24, 14 com um outro texto que é muito semelhante a ele, a gente descobre alguma coisa a mais. Veja só, Apocalipse, no capítulo 14. Apocalipse 14. Apocalipse 14 é também conhecido por nós, porque é onde estão as 3 mensagens angélicas. E a primeira mensagem angélica, no verso 6, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Bom, para mim, João escreveu isso pensando nas palavras de Jesus, quando ele escreveu o Apocalipse. Um evangelho eterno para pregar cada tribo, língua, nação e povo, mas aqui ele diz antes, ele diz, aos que se assentam sobre a terra. Ele amplia mais a coisa, e para mim fica mais claro que esse evangelho tem que ser pregado a cada indivíduo, mas mais claro ainda fica quando eu penso que no fim dos tempos, agora, daqui a pouquinho, cada indivíduo vai ter que escolher entre o selo de Deus ou a marca da besta. Então, realmente, para mim, cada indivíduo do mundo tem que saber o evangelho.
E aí vem a pergunta: será que se nós continuarmos pregando o evangelho na velocidade que nós pregamos, será que nós vamos conseguir alcançar o mundo todo? Bem, nós somos 25 milhões de adventistas no mundo, mais ou menos, 25, 28. É bastante gente. Porém, o mundo tem hoje quase 8 bilhões de habitantes. É um número gigantesco. A gente fica muito atrás, batizamos muito pouco. Em geral, a nossa eira de trigo ela está vazia, os nossos lagares de vinho estão vazios, porque a gente trabalha o ano inteiro para, num distrito, batizar, quando muito, 300, 400 pessoas, e a gente acha muito. Mas, enquanto isso, nasce um número de gente incalculável. Ou seja, Jesus deu para nós uma missão impossível. Aliás, vamos perguntar, foi para nós mesmo que Jesus deu essa missão? Porque o texto de Apocalipse diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu. Não será um anjo que vai pregar o evangelho e aí vai conseguir pregar com grande voz, com poder e voando, ou seja, com muita rapidez? A palavra aqui do grego é angeloi, para anjo. Essa mesma palavra foi usada por Jesus quando ele estava tentando explicar para os discípulos quem era João Batista. Ele diz assim: se vocês querem saber quem é João Batista, ele é aquele de quem diz a Escritura, e Jesus cita Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, e a palavra mensageiro que Jesus usou é angeloi. Ou seja, angeloi pode ser usado para um anjo ou para um mensageiro. E a gente poderia ler: vi um outro mensageiro voando pelo meio do céu. Ou um mensageiro indo com rapidez, pregando com grande poder esse evangelho eterno a todas as pessoas que se assentam sobre a terra, é o que diz a palavra de Deus. E como Deus deu muitas atribuições maravilhosas para os anjos e que nós não conseguimos executar, ele deu também algumas atribuições para nós, seres humanos, que os anjos não conseguem executar. Uma delas é a pregação do evangelho. A pregação do evangelho só você e eu podemos executar, ninguém mais, nem mesmo os anjos. É atribuição nossa. Mas então, como nós vamos conseguir pregar o evangelho a todo mundo? Algumas pessoas dizem, eu já ouvi dizerem: esse anjo voando no meio do céu são as ondas da rádio, são as ondas da televisão, isso é a internet. Não creio, porque se fosse assim, o evangelho estaria sendo pregado com muito maior rapidez já há anos, porque já faz anos que nós temos rádio, TV e internet. O que então pode fazer com que a gente consiga cumprir a nossa missão? Paulo cita que na época dele, da igreja primitiva, o evangelho foi pregado a todo mundo conhecido de então. E aí alguém pode até dizer assim: mas aí é mais fácil, porque o mundo conhecido daquela época era bem menor. Sim, mas a gente não pode esquecer que naquela época não tinha avião, naquela época não tinha automóvel, não tinha também internet, televisão, não tinha rádio. Ou seja, para alcançar cada pessoa, isso tinha que ser pessoalmente muito mais difícil. Então, agora, a gente precisa então voltar àquela época para descobrir como o evangelho foi pregado naquela época. O Senhor Jesus, enquanto andava com os discípulos, ele deu uma ordem para eles. Ele diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide, fazei discípulos de todas as nações. É o que o Senhor Jesus falou. Porém, antes dele subir para o céu, a gente vai lendo ali no finalzinho do livro do Evangelho de Lucas, ao invés de Jesus ratificar o que ele tinha dito e dizer assim: olha, lembrem que eu falei para vocês irem, agora quando eu subir para o céu, é a hora. Vão e preguem o evangelho. Jesus não disse isso. Jesus disse o contrário. Ele diz assim: permanecei em Jerusalém, até que recebais do alto o poder, a promessa do Pai. A promessa que ele tinha feito algumas outras vezes, como, por exemplo, lá em João 14, quando ele disse que o Espírito viria como consolador. E os discípulos obedeceram exatamente o que Jesus disse, ficaram em Jerusalém,
Eles ficaram num clima de oração, de entrega, orando juntos, comungando, num clima de união, de perdão. E aí a gente sabe o que aconteceu. Isso está escrito lá em Atos, no capítulo 2. Abre a sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 2. Os discípulos recebem o Espírito Santo, são batizados pelo Espírito Santo. Até aí, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele descia sobre indivíduos, nunca coletivamente. Agora, pela primeira vez, ele desce coletivamente, ele desce sobre um grupo de pessoas. Então, essas pessoas ouvem a pregação de Pedro, aí quando eles e dos discípulos, e quando eles começam a ouvir, eles ouvem um discípulo falando na língua deles, mas os outros falando nas línguas de outras nações, e como eles não conheciam, mas o que está acontecendo com esses homens? Estão falando estranho, esse aqui eu consigo entender, mas e aqueles outros? Será que eles estão bêbados? E aqui o verso 14 de Atos 2 diz assim: Então levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vocês estão pensando, pois agora são só 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por meio do profeta Joel. E ele começa a dizer assim: o que o profeta Joel tinha dito? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E ele citou o texto de Joel. Aliás, esse texto de Joel, ele está em Joel no capítulo 2, e eu quero que você vá lá comigo, tá bom? Se você está na Bíblia, Joel é um pouquinho mais difícil de achar, mas você vai encontrar Ezequiel, que é um livro grande, depois Daniel, então vem Oséias, e depois de Oséias, o primeiro livro que aparece é Joel. Você vê aqui no verso 28 como Pedro citou no sermão dele exatamente o que está escrito aqui em Joel. Mas como foi a promessa do Espírito Santo feita por Deus aqui no livro de Joel? Se você olhar aqui no verso 23, quando começa a descrever essa promessa do próprio capítulo 2, um pouquinho antes daquilo que Pedro citou, está escrito assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Ao Deus prometer o Espírito Santo, ao ele fazer a promessa maravilhosa, ele diz assim: eu estou prometendo para vocês que vocês vão receber as bênçãos do Espírito de Deus em formato de chuva. Serão duas chuvas, a chuva temporã e a chuva serôdia. As duas vão cair. E quando elas caírem, aí sim, os lagares vão se encher de trigo. Vocês vão batizar muita gente vai se converter, muita gente vai conhecer o evangelho de uma só vez. Por isso, o que Pedro estava dizendo ali em Atos 2 é o seguinte: amigos, não pensem que nós estamos bêbados. O que está acontecendo aqui é que está se cumprindo a promessa de Jesus. Ele prometeu que se nós ficássemos em Jerusalém, entregássemos a nossa vida de verdade, que nós receberíamos o Espírito, a chuva temporã. E o que nós estamos recebendo aqui é a promessa de Joel da chuva temporã, a primeira das duas chuvas que estão descritas no livro de Joel. Então, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Presta atenção. Se a chuva temporã começou a cair lá em Atos 2, ou no iniciozinho da igreja cristã, quando Deus derramou o Espírito Santo, quando foi que ela parou de cair? Ela começou a cair lá em Atos 2, e quando foi que ela parou de cair? Chuva temporã, a primeira chuva.
A verdade é que ela nunca parou de cair. Nunca. A chuva temporã cai até hoje. Como é que era essa questão da chuva temporã e da serôdia? Nas comunidades agrícolas, eles usavam esses termos. A chuva temporã, ou a época das chuvas temporã, acontecia em outubro. Era quando começava a cair uma chuva que era amena, porém frequente. Sabe que aquela época de chuva, onde chove o dia inteiro, às vezes uma semana toda, os agricultores corriam lá, preparavam a terra, jogavam a semente, plantavam, e a plantinha ia crescendo, recebia aquela chuva amena e constante, que ia regando a terra, nutrindo a terra, e que fazia a planta crescer. Ela começava bem tenra, e depois ela ficando crescendo, ficando forte, até quando chegava o grão quase maduro. Então, naquela época, começava a época da chuva serôdia. Eram aguaceiros de chuva. A gente diz pé d'água. Aquela chuva bem forte, e que acaba logo. Quando acabava a temporada da chuva serôdia, logo tinha que vir a colheita, porque o grão já estava maduro e não podia deixar passar. Então, Pedro estava dizendo, nós estamos recebendo a primeira chuva, a chuva temporã, a chuva do Espírito Santo. Essa chuva temporã que começou a cair lá em Atos 2, ela nunca mais parou de cair até hoje. Mas nós estamos aguardando que venha a segunda chuva do Espírito, a chuva serôdia. Porém, se nós não recebemos a chuva temporã a cada dia, a nossa planta espiritual não cresce e ela fica fraquinha. Para você entender bem isso, vamos nos lembrar lá em João, no capítulo 3, da conversa entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos visitou Jesus, era um doutor da lei. Ele pergunta, o que devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus diz assim, Nicodemos, aliás, ele diz, o senhor é mestre em Israel? Começa a conversar com Jesus, e Jesus diz, Nicodemos, vamos parar de enrolação. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nascer de novo era uma coisa muito forte. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, Nicodemos, esse Nicodemos aí não está preparado. Ele precisa morrer e nascer de novo. E Nicodemos foi irônico com Jesus. Ele sabia do que Jesus estava falando. Mas ele ficou ofendido porque ele era um mestre, e ele achou que Jesus não estava considerando quem ele era, considerando como qualquer um. E Jesus nem tinha estudado nas escolas que ele estudou. O lado humano de Nicodemos aflorou. E Jesus falou, Nicodemos, você está confundindo as coisas. Porque Nicodemos diz assim, mas como eu vou nascer de novo? Será que eu posso entrar na barriga da minha mãe? E Jesus diz, você está confundindo as coisas, Nicodemos. Eu não estou falando do nascimento da carne. Toda pessoa que nasce da mãe é nascido da carne. Isso acontece com todo mundo. Não é novidade. Quem é nascido da carne é carne. Pratica as obras da carne a vida inteira. E se você vive praticando ainda hoje as obras da carne, é porque você é só nascido da carne. Eu estou falando de um outro nascimento, Nicodemos. O nascimento da água e do espírito. Porque quem nasce da carne é carne, e quem nasce do espírito é espírito. Em outras palavras, a gente precisa nascer do espírito. E quando a gente nasce do espírito? Quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Pergunta direta para você, quando você foi batizado com o Espírito Santo? E aqui tem um grande problema, que a maioria das pessoas vai ficar em dúvida. Não vai saber nem se foi batizado. Lembra que foi batizado na água, mas no Espírito. E é um assunto de vida ou morte. Quando um bebê nasce na carne, ou quando ele nasce normalmente, a gente espera que ele respire para continuar vivendo. Até ali ele tinha sido alimentado na barriga da mãe, agora ele precisa respirar, receber de Deus o fôlego de vida. Quando alguém nasce da água, a primeira coisa que a gente espera
é que ele também nasça do Espírito. Jesus é o nosso grande exemplo. E lá em Lucas 2, é apresentado para nós o exemplo de Jesus e quando ele foi batizado do Espírito. João Batista o batizou, e ali em Lucas 2 é dito assim: estando ele a orar, estando Jesus a orar, eis que o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E o Senhor falou: esse é meu filho amado. Jesus foi batizado na água e no Espírito no mesmo evento. Por isso, todos nós, a maioria de nós, quase 100% de nós recebe o batismo do Espírito quando recebemos o batismo na água. Quando o pastor impõe a mão sobre você e diz assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você morre o velho homem e nasce um novo nome, um novo bebê nasce, mas se ele não respirar, ele morre. Ele precisa respirar espiritualmente e ele só vai respirar se ele receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ali ele nasce espiritualmente. Agora, esse batismo que ele recebeu, ele precisa ser renovado. Renovado como? Tem que ser batizado no Espírito todo dia? Olha só, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 19, diz assim: não extingais o Espírito. Em outra versão diz: não apagueis o Espírito. Ou seja, o Espírito pode sim ser apagado. Aliás, você vai encontrar histórias na Bíblia. Saul foi, para mim, o melhor dos exemplos, ou o pior deles. Sansão também. Judas também. Uma pessoa pode sim receber o Espírito. A Bíblia, eu disse que Saul, o exemplo mais completo, porque a Bíblia descreve o recebimento do Espírito Santo da parte dele. Aliás, Sansão também. E ele deixou a Deus, e ele deixou o Espírito se apagar nele. Sansão é maravilhoso porque ele recebe de novo. Isso quer dizer que quando alguém recebe o Espírito, se ele quiser, ele pode de novo receber o Espírito. Como? Bem, se você é batizado na água, você recebeu o batismo do Espírito. E fazendo um paralelo com a parábola das 10 virgens, é como se no dia do batismo da gente, quando saímos da água, vou tomar um pouco d'água. Quando saímos da água, recebemos uma lamparina cheia do óleo do Espírito, uma lamparina acesa. Esse azeite combustível, ele vai durar só um dia, 24 horas. No outro dia, quando você acordar, o azeite estará quase acabando e a luz quase apagada. Então, você vai precisar comparecer na presença do Senhor, diante do trono dele, do seu quarto, da sua sala, do ambiente que você quiser, ou que você tiver, mesmo que seja um banheiro, para você estar sozinho. E você vai suplicar ao Senhor, clamar a ele, para que encha de novo a sua lamparina, a sua vida, o seu coração, que é o templo do Espírito. E ele vai encher de novo do óleo do Espírito. Você vai confessar os seus pecados, ele vai perdoar os seus pecados, ele vai tornar você santo de novo. Porque nós não somos santos por não praticar pecados, mas porque nós recebemos o perdão do Senhor Jesus quando confessamos os nossos pecados. E aí ele renova. Por isso, no livro Educação é dito que Jesus cotidianamente recebia novo batismo do Espírito. Jesus recebia uma nova porção do Espírito diariamente, cotidianamente. Isso é chuva temporã. Ou seja, o batismo diário do Espírito Santo é a mesma coisa que receber a chuva temporã que cai desde Atos. Eu tenho certeza que na mente de muitas pessoas vem uma pergunta assim: mas espera aí, se a chuva de Atos cai até hoje, onde estão os dons miraculosos e maravilhosos do Espírito? Onde está o dom de cura? Onde está o dom de línguas? Onde está o dom de discernimento espiritual, de profecia? Onde estão esses dons? Se a gente estuda a Bíblia direitinho, a gente encontra a resposta e a conexão de tudo. E você vai ver lá em 1 Coríntios, Paulo falando, porque havia uma confusão naquela igreja. Tinha
todas as pessoas querendo falar em línguas, e ele diz, vocês receberam um espírito diferente do que nós recebemos. Ou seja, as pessoas estavam com um espírito estranho, que não era o mesmo Espírito Santo que eles receberam. E todo mundo buscava o dom de profecia, buscava o dom de cura, buscava o dom de língua. E Paulo diz assim, saibam que o Espírito Santo, ele distribui os dons segundo lhe apraz, ou segundo a sua vontade. O Espírito Santo olha a necessidade do mundo naquela época e ele dá aqueles dons para aquela época. Então, não é da sua conta e da minha. Se o Espírito Santo escolheu dar esses dons na época de Atos 2, e não escolhe dar esses outros hoje, mas dá outros. O Espírito Santo é quem escolhe. E Paulo diz mais, ele diz assim, busquem os melhores dons. E no capítulo 13 de 1 aos Coríntios ele diz, e eu vou mostrar para vocês qual é o dom supremo. É o amor. Sabe, eu já vi muita gente que diz assim, eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo porque eu falo línguas, porque eu profetizo. Eu já vi gente dizer assim nas nossas igrejas, eu tenho o Espírito Santo, eu não tenho medo de chamar o pecado pelo nome. Interessante que essas pessoas costumam chamar somente o pecado dos outros pelo nome. E quando a gente nasce no reino de Deus, a gente nasce e Deus dá para a gente um espelho, que é para a gente olhar nele todo dia. Esse espelho é a lei de Deus. Para vermos como nós estamos, para reconhecermos ainda o pecado em nós. Mas como esse espelho incomoda muito, porque a gente acorda sujo todo dia e precisa de Deus todo dia. E isso dá trabalho. Isso requer esforço nosso. Então, no meio do caminho, a maioria troca o espelho por um binóculo. E fica usando esse binóculo para ficar reparando na vida dos outros. Muitas dessas pessoas, quando chegam em casa, só a esposa e os filhos sabem quem eles são. E dizem que tem o Espírito Santo. Quando alguém tem o Espírito Santo, não vive criticando os outros. Não promove a desunião. Quando alguém tem o Espírito Santo, não defende a sua ideia como sendo a única certa. E se você aí está lembrando de alguém que é assim, é porque você está usando o seu binóculo de novo. Pega o teu espelho e olha para você. Porque Deus está falando com você. Esse sermão não é para os outros de quem você está lembrando. Essa palavra de Deus não é para os outros, é para você. Deus quer falar com você. Ele está dizendo, sabe por que você precisa do meu espírito? A gente vive nessa época onde as pessoas, nós todos vivemos perguntando, quando Jesus vai voltar? Será que está próximo? E eu, durante muito tempo, me pergunto isso. Mas eu tive uma época, pouquinhos anos atrás, que eu incomodei muito a Deus, perguntando para ele, Senhor, o Senhor vai voltar logo ou falta muito tempo? Eu não estou perguntando quando é, nem o dia, nem a hora. Só quero saber se falta pouco ou se falta muito. Eu incomodei muito Deus perguntando isso, porque eu senti que estava demorando muito, muito mais do que eu esperava. Então, num dia, depois de eu estar fazendo uma vigília sozinho, e eu tinha orado um tempo incomodando Deus e perguntando isso, eu tinha acabado de ler o livro, o Evangelho de João, e naquele dia comecei a ler o livro de Atos. E no capítulo 1, no verso 6, do verso 6 em diante, Deus respondeu para mim o que eu estava perguntando. Eu perguntava o que mesmo? Se faltava pouco ou muito para Jesus voltar. Abre sua Bíblia. Atos 1, 6, 7 e 8. Ali diz assim, e os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor, será esse mesmo o tempo em que restaures o reino a Israel? Percebeu? Eles estavam interessados também de saber quando era que Jesus ia levá-los para a nova terra, para a cidade santa. Será esse o tempo, Senhor, em que o Senhor vai fazer isso? O verso 7 diz assim, respondeu-lhes Jesus. Foi quando ele respondeu para mim e vai responder para você agora. Não vos compete saber sobre tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, Jesus falou para mim e está dizendo para você, quer saber se falta pouco ou se falta muito? Se está muito perto ou se está muito longe?
não é da tua conta. Exatamente isso. A resposta é dura. Quando ele diz assim, não vos compete saber, está dizendo, não é da tua conta saber. Para de me perguntar se falta muito ou se falta pouco. Isso é de única, exclusiva autoridade do Pai. Só Ele sabe. É importante saber profecias? Sim, é muito importante. Eu tenho investido todo o meu tempo livre agora nesses dias, estudando as profecias. Eu quero saber mais, eu quero falar sobre isso, quero fazer uma nova série sobre isso. É muito importante. Nós precisamos saber, para saber o que nós vamos fazer, como nós vamos nos conduzir. Porém, saber se falta muito ou se falta pouco não é da nossa conta. Aí Jesus não terminou aí. Graças a Deus. Porque ele diz assim, mas, verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas. Jesus estava dizendo para mim e para você. Não é da tua conta saber se falta pouco ou se falta muito. Você não vai saber nunca, só o Pai sabe. Mas tem uma coisa que é da sua conta. E você precisa procurar com todas as suas forças. Você precisa receber o poder do Espírito. Poder do Espírito. Uau, para quê? E um monte de gente já fica pensando no poder, né? Poder de cura, poder de fazer isso e daquilo. Deus vai ouvir minhas orações e quando eu pedir, Deus vai fazer. Deus vai ser o meu gênio da lâmpada. Ele vai me obedecer. O Senhor disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas. Ser quer dizer, você ainda não é minha testemunha. Não tem nenhum louco que vá até um tribunal para ser testemunha sem ter visto o que aconteceu, sem ter testemunhado a cena. O juiz vai perguntar, o que foi que o senhor viu? Ele diz, não vi nada. E o que o senhor está fazendo aqui? Jesus está dizendo, vocês não têm sido testemunhas minhas, porque vocês não me veem, não me conhecem. Vocês não vivem a vida comigo, vocês tentam viver a vida sozinhos. Para ser cristão de fato, você precisa receber o Espírito. Porque vocês têm sido cristãos fracassados. Ele diz para mim, você tem sido um cristão fracassado. Isso nem incomoda você. Um cristão meia boca. Eu preciso que você seja cristão de fato, porque o mundo está farto de ver gente que fala que tem o Espírito, fala que é cristão, da boca para fora, mas não vive isso. E, de novo, eu não estou falando de ser perfeito. Todos nós vamos ter erros até o fim da nossa existência nesse planeta ou até Jesus voltar. Nós vamos sempre depender da graça de Cristo e vamos ter que comparecer todo dia diante dele para pedir perdão dos nossos pecados. E quando nós confessamos, diz 1 João, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados todos, os meus pecados todos. Então, o poder que o Espírito me dá é, primeiro, para eu conseguir ser um cristão de fato, viver o cristianismo, estar com Jesus todos os dias, o dia inteiro, uma comunhão orgânica com Ele, como uma videira e os seus ramos. A segunda coisa para a qual eu preciso o poder do Espírito. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo, você precisa de poder do Espírito para ser cristão e para pregar o Evangelho, porque quando o Espírito estiver sobre você, a coisa vai ser diferente. As pessoas vão prestar atenção. Por isso, hoje, a gente recebe a chuva temporã, e chuva temporã e batismo diário do Espírito Santo são a mesma coisa. Não esqueça nunca mais disso, para não confundir. O que é chuva temporã? É batismo diário do Espírito Santo, aquele que o Senhor Jesus recebia todo dia, quando ele ia diante do Pai. Agora, nós aguardamos a chuva
serôdia. A chuva serôdia será uma porção dobrada do Espírito. Ela vem com maior poder, é um aguaceiro, é o refrigério do qual fala o Espírito de profecia para nós. E uma coisa me chamou muito a atenção no texto de Joel, e eu estou terminando com esse texto agora, com esse capítulo. No verso 28, na promessa que Pedro citou, está escrito assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Espera aí. Depois? Depois do quê? Ele está dizendo, e acontecerá depois. Bem, eu ainda não recebi a chuva serôdia, nem você. Estamos ainda na época da chuva temporã, mas a serôdia está para cair. Aliás, aí pela frente tem um bloco de profecias que não tem tempo, data marcada. Ela começa com chuva serôdia, depois vem decreto dominical e um pacote de coisas que tem que acontecer rapidamente. E eu estou quase para receber isso, você está quase para receber isso. Mas como eu faço para receber isso? Joel diz, e será depois que derramarei o meu Espírito. Se a chuva serôdia vem depois, o que eu devo fazer agora? E agora é o título desse sermão. O que é importante agora para mim? Bom, eu fui olhar aqui no livro de Joel, se no capítulo 2 está dizendo, e acontecerá depois, eu voltei um pouquinho, ainda no capítulo 2, e no verso 12 eu encontrei a resposta. Ainda assim, agora mesmo, ele está dizendo o que eu devo fazer agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e Ele se arrepende do mal. Que Deus maravilhoso é esse que a gente tem. Mas ele está dizendo, sabe o que você deve fazer agora? Agora, hoje, nesse momento, é tempo de uma entrega como você nunca fez da sua vida. Uma conversão como você nunca teve na sua vida. Não é uma conversão qualquer. Não é uma coisinha qualquer. Não é uma conversão por emoção, nem porque o Covid está aí, não por medo, não porque você está estudando as profecias e está assustado. É uma conversão que vem do fundo da alma, uma conversão diária, uma conversão diferente, uma conversão que vem com quebrantamento de coração, com entrega de verdade. Quando você diz para Jesus, Senhor, eu entrego a minha vida, eu estou entregando, eu entrego tudo. Tudo, Senhor. E aí, na hora que você disser isso, você vai lembrar de algumas coisas que você não quer entregar. Mas você diz para ele, eu entrego isso também, Senhor. Só me ajuda, porque eu não consigo. Eu preciso da sua ajuda. O Senhor está cansado de ver conversões que não são verdadeiras. Ele está dizendo, é uma conversão com jejum, com choro, com pranto. É um clamor que sobe de nós para Deus. E tem uma diferença entre clamar e pedir. Esse pedir o Espírito Santo todo dia não é pedir, é clamar por ele. Lá em Lucas 11, quando Jesus contou a parábola do amigo importuno, e ele diz assim, por isso pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele diz, porque se um pai está interessado em dar pão para o seu filho, muito mais eu estou disposto a dar o Espírito Santo. O Pai está disposto a dar o Espírito Santo a todos quanto o pedem. Ele está falando de clamar, de insistir, de clamar. Ele está falando disso, de uma conversão diária, de todo o coração, do fundo da alma. Sabe qual é a diferença entre pedir e clamar? Quando o teu melhor amigo está com o filho no hospital, na UTI, ele diz assim, amigo, eu preciso muito da tua ajuda, do teu apoio em oração, porque o meu filho está desenganado e vai morrer. E você ora. Isso é pedir.
Clamar é quando é o teu filho que está no hospital. Isso é clamar. Deus está falando, clama para mim com todo o seu coração. Ele diz aqui no verso 15, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai a noiva da sua recâmara e o noivo do seu aposento. Ele está dizendo assim, o momento é importante, o momento é sério. Já passou muito tempo. O tempo agora é muito importante. Então, reúna o povo, reúne a sua família na sua casa. Não deixa passar. Abra a palavra com eles. Ora. Pede a Deus não só as bênçãos para que Ele livre você do Covid ou de outras coisas, mas principalmente para que Ele dê para você a vida eterna. Ele derrama o Espírito sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Ensina os seus filhos a fazerem isso. E ele diz assim, o assunto é tão importante, o momento é tão importante, que você tem que reunir todos, os mais velhos, os jovens, as crianças, os que mamam. E se o noivo e a noiva casaram, fala para eles interromperem a lua de mel e virem também. É muito importante. E ele diz como os pastores devemos estar agora. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, entre a porta da igreja e o púlpito, e orem dizendo, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio deles, porque vão dizer, onde é que está o Deus deles? É época de nós, pastores, chorarmos e clamarmos a Deus, dizendo, Senhor, poupa-nos a nós que somos o teu povo. Por favor, Senhor. Nós precisamos da sua misericórdia, da tua sabedoria. Nós precisamos de discernimento espiritual, Pai. Nós precisamos que o Senhor faça nascer no nosso coração essa sede, essa fome que não acaba nunca do Senhor, para que a gente possa clamar ao Senhor. Eu quero me unir a você hoje para que a gente clame a Deus por isso. É tempo de estudar a Bíblia, estudar profecias, aprender. Mas mais do que nunca, é tempo de rogarmos e clamarmos pelo Espírito Santo a cada dia, pelo batismo diário do Espírito e pelo derramamento da chuva serôdia, sem as quais, ou sem os quais, nós não conseguiríamos ser cristãos e não conseguiremos pregar esse evangelho. Mas se você e eu não tivermos o Espírito para isso, outros vão fazer, porque Jesus vai voltar. Por isso ele está dizendo, chorem os pastores, entre a porta da igreja e o púlpito, dizendo, Senhor, poupa o teu povo, poupa-nos a nós, para que não aconteça da gente passar a vida inteira pregando que o Senhor vai voltar e ficarmos aqui porque nós não recebemos a chuva serôdia e não recebemos o Espírito Santo. Na parábola das 10 virgens, as únicas que entraram nas bodas foram as que tinham o azeite em dobro, de reserva. Vai acontecer mais ou menos como aconteceu agora no Covid. A doença chegou e pegou as pessoas de surpresa. E aí, quem tem anticorpos, ou quem tem, me fugiu a palavra, mas quem tem imunidade alta, essa pessoa é quem vai conseguir resistir. Aí tem gente correndo atrás de aumentar a imunidade. Fica no prejuízo, não é? Quem tem melhor imunidade está preparado. Mas essa ainda não é a doença pior que vai acontecer no mundo. Por isso a questão da saúde está aliada à questão da entrega. Eu quero me unir a você dizendo, ó Senhor, por misericórdia, Senhor, visita cada lar, Pai, que está conectado conosco agora. Visita os teus filhinhos e filhinhas, as nossas crianças e os nossos jovens, porque eles vão ser, Pai, estandartes e baluartes na pregação do Evangelho. O que acontece hoje, Pai, não vai ser nada comparado ao que está por vir, Pai.
Mas nós precisamos desse Espírito Santo, todos os dias comparecendo diante da tua presença, Senhor. Coloca em nós, Pai, esse sentimento de urgência, essa visão de que o tempo no qual nós vivemos é solene. Ó Senhor, toma-nos nas tuas mãos, dando-nos força para nos entregarmos, porque hoje, cada um dos teus filhos, das tuas filhas que está ligado agora, vai dizer: eu entrego, Senhor. Quando eles chegarem em casa hoje, eles vão orar. Quando eles estiverem em casa antes de dormir, eles vão dizer: Senhor, eu entrego tudo, Senhor. Ó Senhor, que eles tenham força para entregar de verdade, que eu tenha forças para fazer isso todos os dias, Pai. A minha família, meus filhos, que todos nós, Pai, nos rendamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.